Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Isaías, capítulo 38, que diz assim: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. Então o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ó Senhor, peço-te de que, lembra-te de que, como tenho andado diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração e sincero, fazendo o que é correto aos teus olhos. Ezequias chorou muito. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à tua vida e livrar-te-ei e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei a cidade e este será o sinal da parte do Senhor de que cumprirá o que prometeu. Glória a Deus, aleluia. E farei retroceder o relógio de Acasia, voltará atrás 10 graus da declinação, que já avançou com o sol. E assim o sol recusou 10 graus que já havia avançado. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Sabe, muitas vezes nós nos esquecemos daquele que pode todas as coisas e nos aficionamos ao nosso melhor amigo. Não tem nada contra nós ter um bom amigo, é muito bom. Às vezes um bom amigo é melhor do que irmão, não é assim. Só que o primeiro tem que ser Deus. E, não, porque o meu amigo ele é muito rico, sabe? Meu amigo é milionário, meu amigo é aquele pode praticamente todas as coisas. Mas o único, você pode até ter um plano de saúde o melhor do mundo. Eu tenho um dos planos de saúde dos melhores do mundo, mas o melhor do melhor que eu tenho na minha vida é Jesus Cristo, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse é o melhor, tanto é que eu já fiquei mais de 3 anos aqui na Bélgica sem plano de saúde, porque eu não sabia. Eu não sabia. O meu esposo tinha saído da firma que ele trabalhava e nosso plano de saúde era pela firma. E eu não sabia. Até então, o meu filho foi trabalhar com plano de saúde e ele descobriu: mãe, a senhora sabia que a senhora já está 3 anos sem plano de saúde? Eu? Não sei. Os meus médicos pensam que eu não moro mais aqui na Bélgica, pensam que eu já estou no Brasil. E durante esse tempo todinho, eu já moro 26 anos aqui na Bélgica, eu nunca precisei de médico para dizer assim: hoje eu vou ficar internada no hospital, hoje eu vou fazer assim porque eu vou fazer assado. Os médicos até ficam dizendo: essa mulher não é normal. Eles pensam até que eu sou marciana. Pensa, nessa mulher não é normal. Quando eu vou me consultar, o médico diz assim: bom, pela sua idade, eu falei, a senhora, o que a senhora come? Eu falei: eu como arroz, feijão, peixe, frango, comida normal. Não é normal pela sua idade. O que a senhora toma? Eu falo: eu tomo um remédio para dor de cabeça, que é quando eu estou com dor de cabeça, dor muscular, por causa da temperatura, Spirifen, e eu tomo Tafalgão, os comprimidos daqui, e quando eu sinto assim, passo o reflexo gel,
Não, mas não é normal. O que me interessa que é normal? Interessa que eu tenho um Deus que cuida de mim dia e noite e dia. E se nós tivéssemos um bom amigo, é bom, mas o nosso bom amigo, ele não vai cuidar de nós como Deus pode cuidar. Você tem um bom médico, aí você diz, eu vou fazer um check-up, como eu fiz agora, né? Comecei a sentir um negócio esquisito, falei, meu Deus, será que eu tô com problema no coração? Fui lá, fiz um check-up geral, nada, tá perfeito, deu uma alergia de tanto comer chocolate. Eu não posso comer muito açúcar, porque eu começo a me coçar todinho, eu tenho alergia de açúcar. Mas não é normal. O que não é normal? É normal sim. Eu tenho um Deus que cuida de mim. É normal. É normal. Vou fazer daqui a 2 anos e meio, faço 60 anos. É normal. Porque Deus cuida nos mínimos detalhes. Ele cuida, ele rejuvenesce, ele faz o impossível. E aí você fica, não, porque meu amigo é porque meu médico é um médico bom, muito bom, muito bom. Ezequias, ele era o quê? Ezequias era o filho de Davi. Ezequiel era um rei, ele tinha os melhores dos melhores médicos, ele podia buscar médico no fim do mundo, os melhores para ele. Mas nenhum dos médicos que ele tinha podia livrar ele daquela enfermidade. Nenhum. Mas ele era fiel ao Senhor. Ele andava com interesse de coração, ou seja, esse lado aqui é para Deus, esse lado aqui é para o mundo, né? Para não dizer outra coisa, né? Não, era 100% Deus na vida dele, 100% na vida dele. Porque Davi, antes de morrer, Davi deu instrução para Salomão e com certeza todos os seus filhos viam o jeito que ele era com Deus. E sabia. E Deus fez uma aliança com ele e disse, se teus filhos andar diante de mim, sendo perfeitos, com fidelidade, não faltará sucessor para sentar no teu trono. Não vai faltar. Mas se não andar, a aliança já está desfeita. E Ezequias sabia. Quando Deus manda o profeta, vai lá e diz para Ezequias, arruma a tua casa, põe a tua casa em ordem, que tu vai morrer. Se teu médico disser para ti, tá despachado, Maranhão fala assim, tá despachado, pode ir para casa porque tu não tem mais jeito para você, vai deitar em casa, dormir em casa, que a cama é quentinha, vai lá por meio dos teus para se despedir de todo mundo. E aí? Cadê o teu médico bonzão? Tudo bem, Deus deixou os médicos, mas o nosso Deus, ele é o médico dos médicos. Aquilo que o médico não pode fazer na tua vida, Deus pode. E Deus pode, não é só na saúde, não. É em todas as áreas da nossa vida. É na saúde, é na finança, é na família, em tudo. Então por que você fica procurando um Deus para cada coisa? Esse Deus aqui é o Deus da água. Esse Deus daqui é o Deus da chuva. Esse Deus aqui é o Deus do alimento. Esse Deus aqui é o Deus da saúde. Não. Não é melhor ter o clínico geral? Que faz tudo. Por que ter um para cada coisa? Eu prefiro o Deus único. Quer dizer que é 3 em 1. Olha só. Eu não preciso mais de nada, porque tudo que eu precisar, se você ficar com Deus, tudo que você precisar é Ele que vai mandar até você. Ele vai colocar no teu coração, vai lá no fulano de tal, porque eu já preparei ele para cuidar de você. Lembra de Elias com a viúva? Vai lá. Já preparei alguém para cuidar de você. E quando você vai lá, chega lá, olha, já está tudo preparado. Como assim? Eu nem te conheço, eu cheguei agora. E como que já está tudo preparado? Não sei. Senti no coração de preparar tudo, porque eu sabia, eu senti que você ia chegar aqui. E Deus faz isso, já fez isso comigo. Já. Quando meu marido teve um infarto, eu estava aterrorizada. Saí daqui numa ambulância com ele, não ficava carro nenhum na nossa frente. Me deu um desespero que só Deus na minha causa. E Deus me deu uma palavra, por isso que eu sempre digo, leia a palavra do Senhor, medita nela e guarda na tábua do teu coração, porque na hora da tua tribulação, Deus vai fazer tu lembrar daquela palavra, e tu vai ler ela no pensamento, e na mesma hora Deus vai fazer a obra. E foi assim. E Deus deu o Salmo 23, quando eu cheguei no hospital, já estava tudo preparado, enfermeira, médico, tudo já estava preparado. E eu não conhecia o médico, o único que eu conhecia era a enfermeira. O médico já estava preparado. Deus colocou o médico para passar na minha frente naquela hora.
E eu falando no telefone, o médico ouviu e veio até a mim. Eu não precisei ir até ele, ele veio até a mim. Então, Ezequias, ele sabia da fidelidade. Deus já tinha dado a ordem que ia morrer. Se o médico disser para você, não tem mais jeito, vai, se volta para Deus. Porque Deus diz, tem jeito, porque eu sou médico dos médicos e eu digo, essa doença não é para a morte, mas é para a honra e glória do Senhor Jesus. Entendeu? Assim diz o Senhor para você, nessa manhã. Então, por que tu tá chorando? Confia no Senhor. Outra coisa que eu vou te dizer, a morte não é o fim. Não, a morte é só uma passagem, entendeu? A morte é como se você pegasse uma ponte aérea daqui para o Brasil, só que tu fosse ficar lá no Brasil, definitivamente tu não fosse voltar mais. Então a morte é a ponte aérea daqui para a vida eterna, dessa vida para outra. É a ponte aérea que tu vai passar. Só que tu vai descer, o corpo vai ficar lá embaixo, vai virar terra. Mas o espírito é eterno, ele não morre. Ele vai subir para onde ele saiu. Vai voltar para o Pai. Vai voltar. Entendeu como funciona? Então Ezequias sabia da fidelidade, da aliança que vinha de geração para geração, do pai dele com Deus, e ele fazia parte dessa aliança. Então ele clamou. Se o médico já não pode fazer, Deus que mandou agora dizer que para me arrumar minha casa que eu vou morrer. Ezequias era faxineiro? A casa que Deus fala não é essa casa feita de alvenaria, não, é a nossa vida. É o nosso corpo. Esse é o templo, essa é a casa de Deus. Você não sabia? É. Então, por isso, nós temos que cuidar bem, até na comida que a gente come. Nós temos que cuidar desse templo. É sagrado, é templo do Espírito Santo de Deus. E o profeta ainda nem tinha saído fora da cidade, e Deus disse, volta lá. E diz para Ezequias, assim diz o Senhor, vou te livrar do rei desta cidade. Vou te acrescentar 15 anos. Tu e essa cidade vou livrar de vida. Vou fazer o sol retroceder, ou seja, para que a palavra dele não voltasse atrás, volta o tempo atrás. Volta. Mas já é 1h da tarde, então vou voltar para 10 horas da manhã. A terra não gira? Gira, a terra gira, sabia? Vai voltando aí. Só que você não percebe. Vai, volta. Gira aí o relógio aí. Vai voltar o sol, retroceda. Até o ser humano, lembra que ai, Jesus, o Josué orou e o sol parou, ficou paradinho lá no meio do céu, porque Deus tinha uma vitória para dar para ele. E o sol não podia, porque tinha que ser durante o dia. Tá vendo como é que Deus faz? Que ser humano pode fazer isso aqui se Deus não tiver com ele? Nenhum. Só se Deus tiver. Se Deus tiver na tua causa, se você colocou Deus como Senhor, o único suficiente Senhor e Salvador da tua vida, não tem demônio, não tem enfermidade, não tem ninguém que te arrebata da mão dele. Não tem ninguém que vá em cima de você e diz, eu vou passar por cima que nem o trator, passa por cima de uma minhoca. Não tem. Porque Deus te defende em todas as áreas da tua vida, ele te protege, ele guarda você e a tua casa. E aí, isso vai te servir de sinal. Vou fazer o sol retroceder, porque às vezes Deus diz, eu vou fazer, aí tu fica, mas Senhor, então me dá um sinal. Senhor, como é que eu vou saber que o Senhor vai fazer mesmo? Então me dá um sinal, Senhor. Não foi verdade, eu acho que eu sonhei. Sabe que eu já pedi sinal também para Deus? Eu já pedi sinal para Deus. Uma vez, há muitos anos, no começo da minha convenção, eu estava numa igreja, numa certa denominação, e ali, quando chega o momento de Deus tirar nós de certo lugar, a gente fica tipo, Deus começa você querer ir para a igreja, aí, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes é o Satanás, tem que ter discernimento. Aí você fica, mas meu Deus do céu, porque eu ficava, é para eu ir para a casa de Deus, e por que eu sinto esse negócio tão forte dentro de mim, para mim não ir, para mim ficar buscando aqui na minha casa, que negócio é esse? Se você não tiver discernimento. E aí eu falei, não, isso deve ser o inimigo que não quer que eu vá para a casa de Deus, mas eu vou. E aí teve um reboliço naquela igreja, e eu acabei saindo.
E aí eu falei para Deus, eu falei, Senhor, e agora? O meu filho já está todo mundo batizado, nós já somos todo mundo batizado, e agora como é que eu vou fazer? O meu maior medo era o meu filho se desviar. E Deus disse assim para mim, tu não já assiste a igreja, o culto pela televisão? Eu falei, assisto. Então, chama as pessoas que estão sem igreja e continua assistindo o culto pela televisão aí na tua casa. Aí eu falei, bom, se for de Deus, eu vou chamar as pessoas e ela vai vir assistir o culto pela televisão comigo. E se não for, eu volto, procuro outra igreja. E eu comecei a chamar o povo começou a vir. Mas aí o povo, tem gente que é assim, a palavra de Deus, eu costumo dizer que ela é o míssil mais eficaz que existe. Aonde você enviar ela lá, ela vai e faz aquilo para que ela foi enviada a fazer, ela faz. Mas tem gente que assistiu o jogo na televisão, vai, ai, go, go, go. Mas se é para a palavra de Deus, não, tem que ter um pastor ali ao vivo e a cores, uma pastora, uma missionária, um obreiro, tem que ter, porque senão eu não recebo. Eu não recebo. Problema é teu se tu não receber. É tu que vai ficar sem a benção. E aí o povo começou, depois o povo começou a fraquejar. E eu permaneci. Eu e a minha família continuamos ali, buscando. Aí chegou o dia da Santa Ceia. Eu falei, Senhor, e agora? E eu comecei a tomar Santa Ceia. Comprava o nosso suco de uva, preparava o pão, colocava ali do lado, tudo arrumadinho. Falei, na hora que o pastor lá apresentar, a gente levanta o nosso aqui, apresenta junto e vamos ceiar junto com eles. E assim eu fazia todo domingo da Santa Ceia. E aí começaram a fofocada. Dizer que agora eu queria ser pastora, porque eu já ministrava a Santa Ceia, que não sei o quê. O Satanás começou a soprar para todos os lados. E eu falei, aí eu fiquei em dúvida. Eu falei, meu Deus, será que eu estou fazendo aquilo que não te agrada? Meu Deus, por favor, fala comigo. E estava chegando justo o domingo da Santa Ceia. Eu tinha um vaso de lírio muito grande na minha sala, assim, na janela. E eu falei assim para Deus, eu falei, Senhor, eu vou te pedir um sinal. Se o Senhor tiver de acordo que eu tomo, olha só, com a inocência do ser humano. Eu falei, o senhor já está calado mesmo, então o senhor fica calado, o senhor não fala nada. Se o senhor não tiver de acordo, o senhor já está calado mesmo, tudo bem. Agora, se o senhor tiver de acordo, o senhor me dá um sinal de maneira que eu não vou duvidar, eu vou saber 100% que foi o senhor que fez aquele sinal para mim. E tá, e falei isso só no pensamento, eu e Deus. E fui para a sala, me arrumei, tá, desceu todo mundo para, né, chegou a hora, tá, todo mundo se arrumou, desceu para assistir o culto. E eu tô ali de jejum, no espírito de oração, de olho fechado ali orando. Quando chegou umas certas horas, Deus disse assim, abre os olhos. Eu abri os olhos, tinha lá só uma folha daquela planta. Uma folha, era um vaso enorme, mas só uma balançava, tipo batendo a mão assim, para um lado e para o outro. E eu falei pro meu esposo, tu tá vendo a folha daquela planta como tá balançando? Ele disse, tô vendo, é o vento. Eu falei, mas que vento? Se a casa é toda fechada. Aqui só até a janela é tudo fechada. Tem pouca janela que se abre, é a porta. Sabe? Eu falei, tá tudo fechado porque tá frio lá fora. Que vento? Era o vento do Espírito Santo. Eu falei, Senhor, entendi. De hoje em diante, eu só escuto a tua voz. Eu só ando na tua direção. Satanás pode latir que nem um cachorro doido. Eu só escuto a voz de Deus. Eu só ando na direção de Deus. Pode falar quem quiser. A última palavra, ela vem da boca de Deus para minha vida. E quando aquelas pessoas insistem, Deus remove ela do meu caminho. Sabe por quê? Porque eu ando na direção, quem vai na minha frente é Deus. Quem diz que eu devo fazer, que eu não devo fazer, é Deus. Só Ele. Ninguém mais. Não adianta. E se insistir, pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser quem for. Se insistir, Deus remove do meu caminho. Remove. Não fica não, Ele não deixa. Porque é Ele que vai na frente. É Ele quem me ensina. É Ele quem me discipula. Então, por isso, quando eu tenho qualquer tribulação, eu faço que nem Ezequias fez. Deus só pode até ter dito, não dá certo. Eu falei, Senhor, mas... E ele diz, olha, eu faço o sol voltar, eu não sei o que você pediu, mas você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, e pode ter certeza, e assim como Deus fez com Ezequias, ele vai fazer na tua vida, porque ele tem visto as tuas lágrimas, ele tem visto que você tem andado com fidelidade, e ele vai remover, ele vai fazer, nem que ele tem que arrancar presidente, arrancar prefeito, seja lá quem for, mas a vitória tu pode contar porque ele vai te entregar. E não vai ter ninguém que vai impedir dele te dar essa vitória.
Se não tiver a pessoa que tu tá precisando, ele vai ressuscitar dos mortos para fazer aquilo que tu tá pedindo para ele. Ele faz, ele manda anjo, ele mesmo desce, porque se não tiver ninguém, ele manda anjo. Ele manda anjo para fazer. Anjo vai fazer aquilo que tu precisa fazer. Vai sair do nada. Eu vim porque eu sabia. Não, eu estava passando e sabia que você precisava e eu vim aqui. Anjo. Mas, Francisca, Deus manda anjo. Manda, já mandou para mim. Eu estava precisando e procurei por todo lugar naquele povoado e não achei. Até na cidade. Não tinha ninguém. Deus mandou um anjo lá. E o anjo foi lá e fez aquilo que ninguém podia fazer por mim. Então, é por isso que eu tenho essa fé. Porque quando eu olho para um lado e olho para o outro, eu falei, Senhor, e agora? E agora Deus disse, não se preocupa, porque eu estou aqui. Quando eu estou me sentindo sozinha, eu falei, Senhor, todo mundo me virou as costas a Deus. Porque tem tempo que nós estamos naquele deserto que parece que todo mundo, parece que está o mundo contra você. E Deus coloca anjo e diz, não se preocupa, porque tem anjo aí do teu lado, cuidando de você. Eu estou bem aqui do teu lado. Tu nunca tá sozinho. Se você tem Deus na tua vida, tu nunca tá sozinho. De repente, tu começa a sentir aquela presença santa, aquele gozo, aquele negócio, sabe, mas tão bom, que tu diz, meu Deus, que presença é essa? Meu Deus, tu se sente na plenitude. É a presença de Deus. É a presença de Deus do nosso lado. Então busca Deus. Eu não sei qual é o tamanho da tua situação, o teu problema, mas eu te digo, eu te apresento um Deus que pode resolver qualquer coisa, não importa o tamanho da dificuldade. Maior é o nosso Deus. E ele viu as tuas lágrimas. Ele vê que você é fiel, que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Então não desista, continua andando com ele, porque a vitória já é garantida para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na minha vida, na minha família, em todas as áreas da minha vida e pelas bênçãos que o Senhor ainda vai derramar. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, consagra tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber dessa água, usar desse azeite, que ela vinha ser curada, que ela vinha ser liberta de toda e qualquer enfermidade, vai ser física ou espiritual. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço, Senhor, que essa pessoa que ouve esse áudio da palavra do dia, ela e toda a sua descendência venha ser liberta, venha ser sarada, venha ser curada, que se tiver uma maldição hereditária na família dela que vinha de geração por geração, seja quebrada essa maldição hereditária. Se tiver uma obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, de olho gordo, de praga, seja quebrada agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, joga tudo por terra, todo o mal que estava levantado contra o teu povo, seja agora quebrado, seja agora desfeito, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço também, Senhor, que o Senhor repreenda todo o demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, tudo aquilo que estava tribulando a finança do teu povo, tudo aquilo que estava amarrando a finança do teu povo, esse espírito de miséria, no nome do Senhor Jesus, bate em retirada, espírito de miséria, vai saindo do caminho do povo do meu Deus, vai saindo agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, repreende, Senhor, esse espírito da depressão, esse espírito do medo, espírito da loucura, espírito do câncer, esse espírito de enfermidade que estava na vida desse homem, desta mulher, desta criança, desse idoso, no nome do Senhor Jesus, vai caindo agora, Satanás. No nome do Senhor Jesus Cristo, bate em retirada, Pai. Eu te peço também que o Senhor repreende esse espírito de tranca-rua, que estava trancando as portas para essa pessoa, que faz tempo que ela está atrás de um emprego, que faz tempo que ela está procurando, Senhor, uma porta aberta e as portas estavam lacradas, mas de hoje em diante, no nome do Senhor Jesus, que as portas se abrem, que as portas de ferro sejam quebradas, que as muralhas sejam lançadas por terra, tudo aquilo que estava tribulando o teu povo seja lançado por terra, e o Senhor dê a vitória em todas as áreas da vida do teu povo, no nome do Senhor Jesus, Pai. Envia, Senhor, essa legião de anjos, Senhor, nos nossos locais de trabalho para repreender esse espírito de inveja, esse espírito de confusão aí nesse local de trabalho, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo, Satanás. Tu com teus demônios, com teu espírito
espírito de confusão. Envia também, Senhor, essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares. Que esse casamento, esse homem, essa mulher briga, é só confusão, não tem conversa, não tem diálogo, Senhor. Senhor, que o Senhor venha dar paz para essa pessoa. Que o Senhor venha, Senhor, tirar esse espírito de confusão. Que eles venham ter entendimento, que eles venham ter uma conversação entre eles, Pai. No nome do Senhor Jesus, que a tua paz que excede todo entendimento esteja com o teu povo, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, envie essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, em cada leito dos hospitais, Senhor, para tocar em cada paciente, nas UTI, nas neonatal, nos corredores. Pai, esse que está tantos dias aí esperando a espera de um leito, Senhor, que o Senhor seja o médico dele, toca, Pai. Quando os médicos chegar, ele já está curado, porque o Senhor chegou primeiro. No nome do Senhor Jesus Cristo, toca para curar, para arrebentar todas as amarras, para tirar, para destruir aquela obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento que foi feito contra essa pessoa. Essa oração contrária seja quebrada, esse espírito de inveja seja removido dos nossos caminhos. Essa mulher que tem uma enfermidade no útero, Senhor, nos ossos, Senhor, no sangue, toca do alto da cabeça, a planta dos pés para curar o teu povo, Pai. Envia essa legião de anjos também nas igrejas, Pai, para remover esse demônio que tirou esse homem, essa mulher de dentro da igreja e levou para o mundo das drogas. Que ele volte para a tua casa, Senhor. No nome do Senhor Jesus, liberta o teu povo desse demônio de espírito das drogas, que faz essa pessoa ser usuário de droga. Liberta da jogatina. No nome do Senhor Jesus Cristo, caia por terra. Pai, envia também tua legião de anjos, Senhor, nos manicômios, Senhor, que tem tanta gente nos manicômios, porque a familiar não entende, Senhor. Ela pensa que é loucura, mas é o Satanás que está enlouquecendo essa pessoa. No nome do Senhor Jesus Cristo, espírito de loucura, vai batendo em retirada da vida deste homem, da vida desta mulher, agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Envia também, Senhor, nas casas, nas penitenciárias, nas cadeias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando para libertar o teu povo de toda amarração, de toda opressão, de toda tribulação, de toda pedra de tropeço, de todo embaraço, de todo obstáculo, e dê a vitória em todas as áreas da nossa vida. Aquela que quer casar, Senhor. Tem uma que quer casar, meu Deus. Quer um marido, Senhor, que o Senhor prepare esse varão, o Senhor prepare essa varoa para aquele também, para o homem, tanto para o homem como para a mulher. Prepara, Senhor, que não seja pedra de tropeço, mas que seja um homem de Deus e uma mulher de Deus. No nome do Senhor Jesus, eu profetizo que esse varão, essa varoa vai chegar na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.